noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, Cris. Vamos chegando, vamos chegando. Estou com Glória Trevi, doutor psiquiatra. Oi, Ronaldo. Eu não estou louca, mulheres loucas na menopausa. Vamos chegando. Vou chamar a Cris. Não estou louca. Desesperada. Vou chamar a Cris. Gente, hoje que conversa maravilhosa. Oi, Jaque. Oi, MM. Oi, adoro comer MM. Perela. Márcia, boa noite. Hoje um papo muito legal. Conversar com Cris Paz. Ela, gente, salva de palmas. Aê. Oi, Julieta, prazer. Boa noite, querida, prazer te ver, te conhecer, conversar com você. Prazer é meu, obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está chegando, que está entrando, né, a partir do teu perfil. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade de a gente se conhecer, conversar, trocar ideias, conhecer esse pensamento sobre menopausa, sobre longevidade, sobre ser mulher, ser pessoa nessa condição, né? Nesses tempos. Boa noite. Que delícia. Adorei a música. Ai. Adorei. Eu fiquei inspirada com a sua fala, né? A gente falou, bom, como organizamos essa conversa? E em definitivo, bom humor, a loucura é o que nos encontra, né? E aí eu me lembrei da Glória Trevi, vocês não devem conhecer, mas foi muito famosa na América Latina, essa mulher que tinha um cabelo assim, todas as roupas rasgadas, ela subia e corria no palco. Gente, tem o batom no dente, não é? Não, só um pouquinho. Obrigada. Começou a palhaça aí. Muito bem. Cris, você é uma figura assim, multitalentos, uma pessoa que escreve, uma pessoa, bom, de uma beleza, um carisma, né? Uma espontaneidade, uma honestidade, né? No seu conteúdo. Você escreve, você cria conteúdo, você se expressa com a moda. E como é para uma pessoa assim, tão cheia de vitalidade, né? Com tantas questões que você passou, né? Com tanta resiliência que você teve na sua vida. Como é se encontrar com essa experiência da menopausa? Como foi para você? Na verdade, eu acho que eu tô tomando fé da minha menopausa aos poucos. Eu nunca parei para pensar nisso, porque as coisas aconteceram um pouco cedo na minha vida, né? Assim, eu perdi minha mãe com 24 anos, então, pensa bem, minha mãe, ela tinha 55. Eu vi ela entrar na menopausa, mas eu ouvi falar muito pouco porque ela morreu muito cedo, né? Ela teve câncer de mama e tal. E aí eu já era uma criança muito sofrida, uma adolescente muito sofrida com as coisas e tal. E tudo, eu acho que eu tive uma briga com o tempo na minha vida. Eu falo que a minha briga com o tempo era tão grande que eu consegui ficar viúva antes de ser mãe. Coisa que você fala assim, que é isso, né? Então, aos Forte, 40, né? E aos 40, né? Porque eu tinha 36 quando o pai do Francisco morreu, e aos 37 eu comecei a fazer o blog de moda, o blog para o meu filho também, né? Antes disso e tal. Eu acho que aos 40 eu comecei uma nova profissão. Eu saí das agências de publicidade e fui cobrir moda e virei blogueira e comecei nas redes e viver disso, né? Então eu acho que eu estava muito no auge. Eu me senti muito jovem nessa época. Eu acho que o meu auge foi... eu não gosto de falar que foi, né? Mas assim, os 40 anos foram um momento de muito auge para mim. E aí, eu achava que a menopausa era parar de menstruar, só isso, e ter uns fogachos. Eu achava que era isso, Acabou. que não ia poder fazer reposição hormonal e pronto, e né, você não... Porque aí todo mundo falava por causa da... Ai, que bonitinho, seu gatinho ali atrás. Aqui também tem, mas eles estão quietinhos aqui.
Daqui a pouco ele começa a me morder, eu fico aqui disfarçando que tá tudo bem, ele mordendo meu pé. A minha Assim mordeu que eu meu pé caio. outro dia, ela é bem doidinha. Então, o que aconteceu é que eu não parei para pensar nisso. E aí, quando eu estava com 46 anos, eu me assustei muito, que eu estava chegando aos 50. Eu falei, nossa, eu estou mais perto dos 50 do que dos 40 agora. Eu fiquei assustada, comecei a falar sobre isso. Mas apesar eu não lembro exatamente qual foi a minha última menstruação, sabe? Eu não sei se foi com 47, se foi com 46, porque já começou a ficar muito doido. E eu só aprendi o que era perimenopausa há muito pouco tempo, sei lá, uns 2 anos que eu ouvi falar sobre perimenopausa. E aí, quando eu comecei a fazer um conteúdo sobre isso, principalmente no ano passado, como embaixadora de uma marca, né, que é a Isviva, e aí eu fiz 2 podcasts, um conversando com uma médica, que é a doutora Joelle, e o outro conversando com as pessoas. Foi assim, só depois da conversa com a doutora Joelle eu falei, cara, agora que eu entendi o que é menopausa, porque ninguém fala pra gente abertamente. Até a minha médica aqui de Belo Horizonte, que é ótima, ela nunca chegou pra mim e falou tudo. Talvez pela delicadeza dela, eu acho que ela nunca chegou e falou, vamos falar o que é a menopausa? Vamos sentar, vamos ter uma aulinha aqui, né? E a gente fica muito perdida. Então, aí é que eu fui entender que as que eu comecei a ter insônia que eu nunca tive, né? Que era coisa da menopausa. Eu sou uma pessoa muito enérgica, muito gênio forte, e que aí eu fiquei assim, o cão chupando manga, como diria aqui, né? E aí eu fui entendendo, e fui entendendo também que eu estava muito chorosa, eu demorei muito tempo para atribuir à menopausa os sintomas, e fui muito ajudada pelas pessoas que estão aqui nas redes, né? Porque mais do que falar sobre menopausa, eu quis falar sobre o conceito dessa coisa do envelhecimento, né? O que isso faz com a gente. Então eu acho que eu estou lidando bem com o meu envelhecimento, mas não dizendo assim, ai, vem envelhecer, é ótimo. Não, é difícil, né? É bom ter uma psicanalista e tudo mais, mas eu acho que tem tanta coisa para ser descoberta, né? Eu estava vendo um pedacinho da sua live com aquela médica falando da microbiota e tudo mais. Falei, gente, é difícil demais. Será que tá tudo É errado? tanta coisa, né, para aprender. Isso que eu falo. A gente já está com confusão mental, já está numa idade cheia de coisas, de atividades. E ainda a gente tem que parar para estudar é, biologia, né? Como, né? Não vai dar para eu entender ciência. Eu já não entendia quando tinha, né, a cabeça funcionando. Por isso, vou aproveitar a deixa para falar que a gente criou no nosso projeto Peripécias Menopáusicas com esse intuito de facilitar esse aprendizado e Uhum. trazer também leveza, trazer isso de uma forma lúdica, Sim. enfim, né, divertida. Então a gente começou a pensar como, porque o tema é pesado, os sintomas são pesados, né? O que acontece é pesado, mas o humor está precisamente aí, né? Nossa, o Nos humor dramas, nas salva a gente. tragédias, Ué, nos é só com o erros. humor. É aí que a gente se identifica, né? Então, bom, nós criamos essa websérie que tem 15 episódios e a doutora Joeli participou também e foi Que legal. maravilhosa, ela ajudou muito com os roteiros também, né? Porque eu também tinha muito preconceito ou medo, enfim, receio com a reposição hormonal e, enfim, ela ajudou muito, me ajudou a entender, esclarecer toda essa questão. Bom, e a ideia é essa, poder também compartilhar com as pessoas, porque existe tanto tabu, tanto medo de dizer, estou na menopausa, sou uma mulher menopausada, estou passando, deixando de ser uma pessoa reprodutiva para ser uma pessoa não reprodutiva, isso envolve tantas questões na sociedade, que é difícil falar, às vezes, com o companheiro, com a companheira. Então, a gente pensa também, a gente compartilha um vídeo divertido, engraçado, a gente se identifica, e consegue abrir esse diálogo, consegue abrir um pouquinho, né, o coração para essa sensação de, eu não entendo nada, eu não vou entender nada, é muito difícil, não vou aprender nunca, né? Melhor vou me entregar aqui o médico falar, e a gente sabe que os médicos não estão preparados, né? Não houve Exato. enfim, uma consciência, uma campanha, ainda não, acho que a gente está lutando por Os isso, médicos né? estudaram muito pouco, né? São poucos os médicos que se debruçaram sobre a menopausa. E eu acho que falar que a gente está na menopausa é muito importante. Eu falo em todos os lugares. Eu falo
na rua, com amigos, com amigas, no meio de uma palestra, no meio de uma live. Eu acho que a gente precisa tirar esse tabu mesmo, porque não tem nada demais, né? Assim, a gente está passando por uma fase da vida em que a gente não vai mais ter filhos, naturalmente, tem uma série de coisas. Agora, as mulheres costumam falar mais, né, sobre as suas questões. Eu acho que é falando que a gente vai resolver, né? Ai, que bonitinha. Gente, eu jurava que eu tinha deixado ele do lado de fora da porta. Ele tá aqui andando em cima de tudo. Vamos ver no que dá esse gato aqui. Pois é, eu me identifico muito com isso, porque eu sou aquela louca militante da menopausa. Vou encontrar as amigas e já estou ali. Não, eu estava de férias agora na Argentina e eu, de repente, estava de novo falando de menopausa. E digo, bom, é isso, né? Isso me atravessa, me comove. Acho que de todas as fases da vida, eu sempre me considerei uma pessoa. Não é que me considerei, eu sempre fui feminista, só não sabia que era, Eu né? Eu também. tinha essa vontade de ter os mesmos direitos, né, que meu irmão, que as outras pessoas que conviviam comigo que não eram mulheres. E aí todas as fases me proporcionaram um sentimento de sororidade, né, com as outras mulheres, né? Todas as fases, a maternidade foi muito forte, mas da forma que veio com a menopausa, não tinha vindo antes. Porque eu sinto assim uma conexão com todas as mulheres. Eu sinto vontade de falar com elas, de dar um alô, não, mas olha, presta atenção. Temos muito tempo para viver. Olha como você é maravilhoso. É. Você não quer ficar doente, não quer passar mal, né? Então Uhum. me dá essa vontade de conversar, de ajudar as outras pessoas enfim, a entrar em contato com o conhecimento para poder fazer escolhas de uma forma livre. Em Para definitiva, encarar de uma outra forma, né? Não precisava. Acho que a forma de encarar a menopausa precisa mudar da parte das mulheres e da parte de todo mundo, inclusive dos homens, né? É muito importante olhar para isso com outros olhos, né? aqui que é o Baltar diz, profissionais ainda não nos acolhem a falar, é normal, né? Esse é um relato muito comum. Aqui muitas pessoas falam comigo Você no sabe que direct box e é uma constante falar que o médico fala é normal, não é nada. eu também tive essa recomendação de médicos homens, né? Assim, não, mas você não precisa fazer reposição. Você está tendo algum sintoma, né? E o que é ter algum sintoma, né? Ter algum sintoma é sentir calor? Porque se a gente for observar, nós mulheres que somos observadoras, a gente percebe que a gente sente mais coisas, mais incômodos, a gente está com a emoção mais à flor da pele, a gente sente a memória falhando, né, dando aqueles brain fogs e tal. Então, a gente realmente não tem essa informação porque ninguém olha para. Eu acho que muito médico não sabe dos efeitos da menopausa, né? Não sabe que eu lembro que eu estava vendo uma live, deve ter uns 2 anos e meio, das meninas do Cheat. E aí Uhum. era com uma médica, e a médica estava falando que a falta do estrogênio, ela tinha. Aí ela começou a falar das outras questões da falta do estrogênio. Eu fiquei assim, gente, por quê? Porque eu fiz reposição hormonal, eu fiz vários métodos, mas eu tive muito sangramento, muito. Então eu Uhum. fiquei constantemente menstruada, praticamente. Um dia eu liguei para minha médica e falei assim: mas peraí, menopausa não é parar de menstruar, eu não aguento mais. Então a gente tentou várias coisas e a gente percebeu até agora, né? Eu tive que parar, porque não estava resolvendo. Era uma questão com a progesterona, né? Então Uhum. talvez eu não me adeque, mas eu fui muito beneficiada pela reposição hormonal em vários aspectos. Eu passei a dormir melhor, né? Uhum. Então eu não sei, eu tô com isso aí em suspenso, não sei como é que eu vou fazer. A minha janela de oportunidade, ela já correu uma parte. Mas enfim, independente de você escolher uma reposição ou não, só recentemente, quando eu até publiquei um vídeo sobre um vídeo de uma humorista que eu esqueci o nome dela, porque eu estou na menopausa, ela falando sobre, ela falando que recentemente um médico descobriu a cólica menstrual dói tanto quanto um ataque cardíaco, né? E esse tempo todo ninguém tinha chamado a atenção disso. Então,
foi aí que eu entendi. Eu falei, cara, a gente aprendeu, a gente cresceu achando, mulher sofre. Minha mãe falava assim, mulher para ficar bonita tem que sofrer. Então, tipo assim, se a gente fosse para uma festa e ficasse no salto alto, sentindo frio, a gente estava bonita, então valia qualquer sofrimento. Uhum. Então, é uma cultura de muito sofrimento. E a gente só vai tomando consciência disso ao longo do tempo, né? É muito assustador. É espantoso, né? Eu agora. Ó, meu gato, gente. Acho que vou dar uma pausa para ensinar ele, porque agora está ajustando o tripé. Eu me encontro na situação de criar uma menina, né? Então, às vezes, vem, né, essa voz, quem fala em mim, essa voz que repete algumas coisas para ela e rapidamente fala, não, 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 peraí. Comecei a falar, não, você é mulher, se prepara que vai sofrer. Aí falei exatamente isso, Cris. Será? Será que eu preciso trazer esse estigma para ela ou posso mudar? Para É, poder mudar, a gente tem que sair do automático, né? Tem que estar consciente do que está acontecendo. E não é toda hora que a gente está mas talvez seja presente. legal a oportunidade de ser mãe de uma menina exatamente para se ligar nesses Claro. momentos. Eu sou mãe de um menino e tento trazer essas questões, né, do machismo e tudo mais, mas ele está muito fechado para essas coisas. Então eu tento que ele, eu acho que ele me observa, entendeu? Eu acho que Ah, claro. mais do que o que a gente fala, o que a gente faz é É o muito que a gente forte, é, né? né? É o que a gente E a faz. gente também tem Com que certeza. exigir Ele menos de te nós olha. mesmas, né? A gente tem que exigir menos de nós mesmas, porque a gente está aprendendo. Eu acho que até em relação ao etarismo, assim, eu não vou dizer para você que quando uma pessoa fala que eu pareço mais jovem, eu não gosto. Sinceramente, eu gosto, Uhum. entendeu? Por quê? Porque dentro de mim ainda tem todo um resquício de uma cultura que eu sou etarista, eu sou uma etarista em desconstrução, né? Seria mentira da minha parte falar que eu não quero parecer mais jovem, porque talvez parecer mais jovem me dê a ilusão de que eu tenho mais tempo. Não sei, né? Os desejos estão ocultos. Então, acho que a gente também precisa ser um pouco mais condescendente, um pouco mais paciente. A gente está aprendendo sobre o envelhecimento e o etarismo agora. A gente ainda não sabe tantas coisas sobre feminismo, por exemplo, né? A gente ainda erra tanto, a gente se pega tantas vezes em atitudes machistas, né? Então acho que a gente tem que ser a gente tem que ser mais compassiva com a gente, né? Sim, com a gente, com quem convive com a gente, É, né? Porque não adianta também ser super exigente com o outro, de estar ajornado, de saber, de pegar todos os conceitos, todas as narrativas mais contemporâneas, que, como você falou, às vezes é, é só uma narrativa por enquanto, né? Não é uma realidade, a gente está construindo essa realidade. e Muito a melhor lindo forma é a gente fazer seu a nossa pensamento. parte, né? É a gente trazer exemplos, trazer questionamentos, mas não ficar apontando tanto para o outro. Eu acho que a gente muda o mundo com delicadeza. Eu acredito nisso. Eu acho que se a gente fica assim, ai, você está sendo machista, a gente cria um embate imediato. É muito melhor a gente chamar a pessoa para conversa natural, isso vai acontecendo com mais naturalidade. Claro que a gente precisa também, né? Assim, a gente não pode defender estuprador, né? Em violência doméstica, não é isso, né? Não, não, não. Mas há que se ter A uma gente está falando delicadeza. das pessoas que querem entender que padrão é esse, que estão dispostas a se desconstruir, a aprender, a se modificar, e que às vezes num embate você até se estimula, né? Ou dá argumentos. E acho que esses embates também repetem o padrão machista, né? O É, padrão que aí a gente faz o do movimento patriarcado, contrário né? equivalente. E também o que me incomoda um pouco quando a gente está falando de novas discussões é a gente agir como se a gente soubesse e o outro não soubesse. Isso para mim Aham, isso não cria ponte, isso cria muro imediato, né? Porque aí você se sim. coloca como superior ao outro. Então, esse Que cuidado mais, que mais uma referência do patriarcado, porque quem que tinha acesso ao conhecimento, então tinha acesso, né, ao poder, era quem podia estudar, que eram os homens, as é, mulheres não podiam. Então, eu estava refletindo sobre isso agora há pouco tempo, né? Realmente, a gente trazer o conhecimento como um lugar de poder, sem humildade, sem essa generosidade de compartilhar,
é repetir de novo padrões que dos quais a gente está reclamando. É, Dani, eu estou na menopausa desde os 35 anos. Hoje tenho 50 e faço reposição hormonal há 15 anos. Dani, eu estou na menopausa desde os 37 também. Na verdade, com a perimenopausa, eu parei mesmo de menstruar com 40. E eu também faço reposição hormonal. Como eu contava antes, eu tive vários anos medo, terror, pavor. Eu achava que era batata. Se eu fizer reposição hormonal, eu ia ter câncer de mama. E só fui atrás de algum tratamento. E só me abri quando eu já estava tão mal que eu falei, bom, entre viver desse jeito e ter a chance de morrer de câncer de mama, eu prefiro me arriscar. Olha, Exato, o pensamento que eu tava. mas eu já vi uma pessoa falar isso, tá? Eu já vi. Porque o que é? Você vai ficar evitando com medo do câncer de mama vir, mas você vai ter uma vida ruim? Então, muitas vezes a reposição ela entra como uma grande coisa, assim, né? Vale o Mas, na risco. verdade, esse pensamento era todo baseado num tabu, porque hoje em dia a gente sabe, claro, tem pessoas que têm contraindicação, como, né, talvez ter o caso de uma pessoa, da mãe, né, teve um caso, ou a própria pessoa já teve um câncer. Mas, hoje em dia, se sabe que as causas genéticas, me corrija se eu estou errada, acho que é desses 6%, o resto das causas para o câncer de mama são estilo de vida, basicamente, né? A tua trajetória, onde você mora, o que você come, como que você leva a vida. E então a contraindicação não é para tantas pessoas, né? Se sua tia teve câncer, talvez não é uma contraindicação. E Sim. você sabe também que os benefícios da reposição hormonal são muito superiores aos riscos, porque a gente protege de câncer de intestino, infarto, que é a causa que mais mata mulheres depois da menopausa, osteoporose, que também é uma causa de, enfim, deixa as pessoas, desabilita as pessoas, mas também tem bastante causa de morte por fratura, AVC, mal de Alzheimer. Acabaram de descobrir um estudo no ano passado, porque sempre foi estudado em macho, né? Só tocaram que precisava estudar a mulher também agora. Então, bom, só contando isso, eu tive esse pensamento, mas esse pensamento foi errado. Eu perdi tempo, eu teria amado ter uma boa informação na hora do meu diagnóstico. Porque eu não precisava sofrer, passar por depressão, descuidar minha filha, me descuidar, correr riscos, né? Pra que tudo isso? Na verdade, Se existe o tratamento. É porque a questão é que até a doutora Joelle, ela mostra isso, né, na conversa com ela, que tem uma hora certa, né? Então, Sim. a reposição, ela fora da janela de oportunidade, ela pode trazer problemas cardiovasculares, né? E se ela está dentro da janela de oportunidade, no momento certo, na quantidade certa. Gente, meu gato. Ele tá me mordendo, gente. Eu peço desculpas, eu vou tirar ele daqui, porque falando de sofrimento, eu não mereço estar sofrendo aqui. Eu quero estar muito feliz, muito à vontade. Só um segundo, Cris. Tá. Tu vai pra fora, gatinho. Voltei. Você colocou ele para fora? Ah, eu coloquei onde eu achava que ele estava, né? Mas não. Sim, você estava falando da janela de oportunidade. Então, assim, isso tudo, na verdade, é importante dizer, assim, como é importante você estar sendo atendida por uma médica, né? Eu falo médica porque eu penso que é melhor uma médica mulher, que ela passa por isso, né? Não estou desprezando os médicos homens, mas, sei lá, eu acho que eu me sinto mais segura na mão de uma mulher. Então, é importante que ela esteja muito atualizada, né? Porque, na verdade, a questão da reposição hormonal é que ela, mal usada, ela pode ser um risco, né? Em vários aspectos. Então, sem dúvida, eu inclusive, fiz reposição hormonal aconselhada a despeito da história da minha mãe, mesmo tendo tido vários médicos que disseram para mim que não. E eu
topei a reposição, né? Eu banquei isso, mas a minha questão é que deu uma outra questão, não deu certo, né? Pode ser que eu tente de outras formas, não sei, né? Outra questão que é importante, assim, para não parecer que eu estou aqui só defendendo a reposição, né? Não é para todo mundo. Eu sei que cada um vai fazer sua escolha, é que o tabu é muito grande acima disso, né? Então, eu acho que a gente contribui quando traz informação que quebra um pouco esse tabu. Mas também dizer que não é uma pílula mágica. Não é como você falou, né? Às vezes não dá certo, às vezes você tem que ajustar doses. Eu estou há um tempo ainda, estou padecendo com alguns sintomas. E é uma mudança do estilo de vida, que vai fazer com que esse conjunto, né, de ações dê um bem-estar, uma saúde que tem a ver com alimentação, você já falou, né? Com sono, Com com atividade física, hidratação, atividade física, com atividades musculação, sociais, lazer, fazer coisas que você gosta, né? Então, ter acesso ao teu autoconhecimento. Bom, são várias coisas, né? Então, às vezes é uma mudança radical, depende de como você vem vivendo, não vai ser uma capsulinha ou um gelzinho que vai mudar esse quadro, porque passar pela menopausa traz a falta do estrogênio, a gente chama de estrogênio calo. A gente tem uma sketch que é sim, uma... eu já vi Você um viu? pedacinho muito legal. Que ele é o moço, né, da telenovela, e ela é a mocinha, e ele tá indo embora. Ela fala, não vai, estrogênio Carlos. Ele, vou, eu tô descendo. Ele vai descendo de elevador, cada andar que ele desce, ela vai tendo um sintoma, né? Então, quando o estrogênio Carlos vai embora, né, esse estrogênio não serve, como você já falou antes, não é só para reprodução. Ah, então parou de reproduzir, não tem mais estrogênio de boa. Não, ele é multitasking. É igual a gente, multitarefa. Devia se chamar estrogênia, né? É mais feminina, não é? É verdade, Ela tem essa habilidade de fazer um monte de coisas. Então, músculo, enfim, pensamento, tudo. Ele afeta tudo, osso. Então, se a gente não tem, a gente tem que trabalhar para compensar, seja com reposição, seja com exercício, seja com chá, seja com alimentação, seja com fitoterápicos, com musculação. A fitoterápico, musculação yoga hormonal, tem muita coisa legal para se fazer, tem né? coisa legal, Mas tem eu coisa acho que legal. tem um lado também que é o nosso emocional, assim, porque a vida, ela tem uma questão que não tem jeito, ela acaba, né? Eu não esqueço, meu pai era médico. Quando a minha mãe apareceu com câncer, a gente não gostava nem de pronunciar a palavra. E meu pai era médico, eu falei, pai, por que todo mundo está aparecendo? Por que o câncer, essa doença maldita? Papai falou assim, filha, 100% das pessoas que eu conheci que tiveram câncer estavam vivas. Ele falou isso brincando, porque eu acho que assim, viver é quebrar os Uhum. ovos, entendeu? Para viver a gente quebra os ovos. Não tem jeito de fazer um omelete sem quebrar o ovo. Então a gente tem que fazer, né? Tem não, a gente pode, né? Fazer uma média entre aquilo que a gente pode fazer de bom e colocar um limite também para uma certa flexibilidade, uma aceitação da imperfeição, do imponderável, da impermanência, porque senão viver se torna uma obrigação muito complicada, né? Então, outro dia até estava ouvindo um podcast da Denise Fraga no Trip, lá no podcast da Trip. Sim, E maravilhosa. ela fala uma coisa assim, agendar o prazer, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho, até autocuidado em excesso é demais. Tudo em excesso é demais. Então, a gente possa se entregar um pouquinho, falar assim, ai, deixa eu sentir bem aqui. Eu tenho uma médica antroposófica, a doutora Iracema, que ela falou, Cris, de vez em quando, você vai comer o seu pãozinho com açúcar, porque eu tenho um pãozinho assim, um pão doce com açúcar, que quando sai novinho na padaria, eu compro e eu faço ele na chapa. Eu parto ele, coloco manteiga e faço na chapa. Eu faço de vez em quando. Mas de vez em quando eu vou comer meu pãozinho com açúcar, porque a vida fica muito rígida, né? Então a gente tem que tirar um pouquinho dessa rigidez, né? Senão a gente vive uma vida de segunda para ter um enterro de primeira, né? Não, pelo amor de Deus.
Oi, estão falando que tá travando. Não sei se você tá perto do modem, tô aqui do ladinho. Tô Eu com o tô 4G perto. também ligado. Deixa eu ver Sim, aqui. melhor. Deixa eu ver só um minutinho, peraí. Ai, se eu sair, eu vou. Eu não posso sair. Então não, fica aí, fica aí. Tô descendo assim, não. Continuo travando? Será? Eu não tô vendo você travando. Dê aí um retorninho. Ai, a Dani, antes dos 50, equilíbrio. Exatamente. Obrigada, Dani. Vamos falar com a Dani em março, 22 de março, se não me engano, né, Dani? A gente não sabe ainda o tema, podemos pensar, Dani. Ah, melhorou, melhorou. Então tá. Muito legal, muito legal. Eu acho que a menopausa também chega como pela primeira vez na vida de muitas mulheres, como um atestado de você pode fazer o que você quiser, você é prioridade. É. E, É uma e como é, obrigação, é um recado de prioridade, né? Ou você cuida de você, ou você cuida de você. Não tem outra alternativa, né? Ou você não se tem coloca em outra. primeiro lugar agora, ou, né? É que nem aquela máscara de oxigênio, né? Sempre falamos, coloca você primeiro para depois auxiliar os outros. Se você está sempre ao serviço do outro, após a menopausa, você não vai conseguir cuidar de você depois, né? É, E isso é muito louco, porque para muitas mulheres, a vida toda foi de você não pode. Você não pode, você não deve, ou você tem que nunca é tem que para você mesmo. é. Então, ter um atestado médico parece que é realmente uma libertação de dizer, não, não sou eu que estou dizendo que eu tenho que ir para a academia e cuidar da minha saúde. É o médico que está dizendo, viu? Para mim também foi assim. Para mim era meio difícil aceitar que eu tinha que fazer as coisas para mim. Então, bom, vamos aceitar, né? Vamos aproveitar que a gente tem o papelzinho, o crachacinho dizendo que pode, que deve e usufruir disso, né? Seja como seja, que a gente organize isso no nosso Sim. pensamento. Travou? Não, agora voltou. Ah, olha, um monte de coraçãozinho. Cris, eu anotei aqui algumas palavras aleatórias. Eu pensei em falar essas palavras e ver o que te provoca. Tá. Topas Top. do nosso universo. Insônia. Nossa, insônia é o que tem acontecido nos meus últimos 7 dias. Engraçado, eu tava dormindo bem, tinha voltado a dormir bem. E aí, nos últimos 7 dias, menos a noite passada, eu tive muita insônia e eu acho um horror. Acho que é das coisas mais difíceis que tem. E aí, eu tenho uma amiga que é uma terapeuta do sono. Ela é Uau. maravilhosa. É legal, ela tá na menopausa, inclusive, ela chama Raquel Negri. Raquel Vou escrever aqui já fixar. Ai, travou para Negri. mim. Raquel. Vou colocar aqui, ó, deixa eu ver. Ai, travou muito. Travou? Coloca aí que eu tento fixar. Travou para mim, mas já voltou. Ó, Ai, Instagram, acabando com o nosso timing. coloquei aí. Colocou? E aí ontem eu fui fazer uma sessão com ela que ela faz uma massagem que acho que tem a ver com yoga integrativa. Ai, gente, foi muito bom. E aí ela tem até um curso no Hotmart, Dormiu. um curso online. E aí ontem eu consegui dormir bem, mas ela deu umas dicas, tipo assim, escurecer o quarto antes, tem alguns rituais que Uhum. ajudam, mas nossa, eu acho insônia das coisas mais É, desesperadoras que tem. É muito ruim. Privação de sono, ninguém merece. ninguém merece. É bom, tem essa prática que é a higiene do sono. É. A gente até tem um episódio falando sobre higiene do sono que a gente cria um personagem que é o gari do sono. Então você tá lá tomando seu cafezinho, aí entra um gari com um carrinho de gari e tudo. Pega seu cafezinho, taca e joga fora. Aí tá tomando um vinho de noite, enfim, apaga a luz, vai tirando as coisas, é o gari do sono. Muito bom, muito É bem bom. divertido. Aham. Eu tenho que Com um assistir. ator fantástico. Tem que assistir, tem que assistir. Tem que nada, Cris. Se você quiser um Não, dia, se puder, eu não tenho tem porque que, eu ó. quero. Eu Tá não posso liberada negar. de mais uma tarefa. Não, não. Pelo amor
de Deus, não tem que nada. É. Eu só se rolar, se for prazeroso e dê. Hum, O que mais que ia falar? Então, bom, aí quem quiser aprender também tem esse episódio, vocês podem procurar. Para quem não me conhece, está entrando agora, sem sair da live, pode clicar aqui e seguir nosso perfil Peripécias Menopáusicas. Para quem está assistindo nesse Peripécias, não segue a Cris, gente, não acredito, já clica aqui, segue ela. Ajuda a gente, curte, comenta, compartilha para a gente continuar fazendo esses encontros, essa divulgação de conhecimento, né? Sim. Vou com outra palavra. Posso Sim, ir? pode. Fofoca. Eu acho fofoca uma delícia, gente. É muito difícil. Eu acho uma delícia. Uma delícia no sentido assim, eu chamo de fofoca qualquer conversa muito feminina, sabe? Coisas que mulheres gostam de conversar. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso a gente poder falar, assim. Em Minas, a gente tem uma brincadeira que é assim, né? Eu sou de BH, né? Então, em Minas Gerais, às vezes a gente fala assim, vamos, senta aí, vamos falar mal dos outros. Mas assim, eu acho que existe a fofoca inocente e a fofoca maldosa, né? E quando a gente tem a vida um pouco pública, né? A gente nem imagina o que podem falar da gente. Mas existe uma fofoca inocente, que é só jogar a conversa fora. É uma coisa muito humana. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala mesmo, né? Com o que a gente publica como influenciador e tal. Mas às vezes a gente faz uns comentários com uma amiga que são coisas absolutamente humanas, entende? Eu acho que é gostoso estar no mundo e passar por essa experiência. Eu acho que eu concordo com você, é uma delícia, né? Quando a gente tem temas em comum, e o que aconteceu, e que saber do outro e tal. Só acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente aponta Sim. muito para, sei lá, o corpo do outro, a Sem aparência do dúvida. outro, porque dói, né? Porque É. isso gera sofrimento, de alguma forma isso chega, mas eu entendo que, enfim, de novo, diria a Dani aqui, equilíbrio. Porque eu acho que assim, quando eu penso em fofoca, eu penso assim, sabia que fulana tá namorando fulano? Sabe aquela Isso, coisa? né? É isso, é uma coisa muito boba, sabe? É tipo, a Cláudia Raia tá grávida. Agora ela teve filho. É isso, sabe? Pra mim, fofoca é um pouco isso. É Mas eu acho conversar, né? agora, quando chega, né? Acho que essa fofoca que você fala, muitas vezes as pessoas falando da nossa vida, achando que elas têm o direito de falar da nossa vida, né? Fulana tá gorda, tá De opinar, magra, né? tá velha, tá isso, tá aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou serviço de atendimento ao consumidor. Então, eu não vou agradar todo mundo, né? E isso é uma coisa maravilhosa da menopausa. Você tá liberada para não agradar as pessoas, né? É muito legal, é muito legal. A gente precisa chegar lá rapidinho, né? Que eu acho que eu chego lá ainda. Posso falar outra Pode. palavra? Outra aqui, frase, palavra? Saúde mental. Nossa, saúde mental é uma expressão que é muito importante para mim, apesar da gente. A gente às vezes acha que a saúde mental, e eu tenho uma amiga, a Lu Rocha, Luciana Rocha, ela é psicóloga, e ela ela estuda muito sobre saúde mental, porque ela trabalha com luto. Ela perdeu o marido por suicídio e aí ela foi estudar o suicídio, porque ela era psicóloga e falou, cara, não sei nada sobre suicídio, né? Foi uma perda muito grande. E ela escreveu um livro sobre isso. E aí, outro dia eu estava conversando com ela tem uma fala que eu adoro, que ela fala assim, gente, saúde mental é saúde física. Porque a gente acha assim, né? Por exemplo, a menopausa, que já é uma coisa... A menopausa ainda tem um tabu, mas se você tem uma diabetes, você vai tomar insulina, né? Quando você tem diabetes, você vai tomar insulina. E aí, quando às vezes a gente tem uma depressão e a gente vai tomar um antidepressivo, que isso nos salva, né? Muitas vezes a pessoa olha e fala, olha, tá tomando um remédio tarja preta, né? Então existe um preconceito muito grande, a gente tem Uhum. um tabu muito grande em relação à saúde mental.
E às vezes a falta da saúde mental pode ser consequência de uma saúde física, né? E quando você tem uma depressão, independente do motivo, seja ele pela falta de uma enzima, que às vezes é isso, ou por um motivo externo, aquilo te afeta fisicamente, né? Então, assim, eu acho saúde mental a coisa, talvez das maiores prioridades na vida, sabe? Eu vejo que ela consegue ajudar, né? Quando você está saudável, equilibrada, quando você está feliz, e aí não é rindo à toa, né? Quando você tem um propósito na vida, quando você tem uma certa tranquilidade do caminho que você está seguindo, isso é muito difícil seguir adiante, né? Então, saúde mental é vida. Eu diria que a saúde mental é É vida. vida. E E a é gente precisa e pedir é a ajuda área. quando precisa, né? Exato, exato. Eu ia falar que é uma área que é um foco do meu trabalho, porque por eu ter vivido lutos diferentes muito cedo, eu aprendi muito sobre isso, sim. Com muita ajuda do humor, né? Eu descobri muitas forças internas. Eu tenho um livro que é especificamente sobre isso, que se chama Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo, que é o meu livro é o meu 8º livro, meu último livro, que é um pouco uma visita sobre as coisas que eu já passei, e colocando luz sobre os aprendizados que a gente tem. E é isso, assim, saber pedir ajuda é um sinal de força, né? Porque eu, durante muito tempo, achava que eu era muito forte. Quando eu tive minha primeira depressão, né? Quando eu tive uma depressão e passei a tomar antidepressivo, tomei por muito tempo, foi em 2009. E tinha 2 anos que eu já tinha perdido tinha 2 anos que eu tinha perdido o pai do Francisco. E aí, quando eu me vi na depressão, eu falei, mas como assim? Eu dei conta, Você né? Eu dei conta tá de vários forte. lutos. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que nós somos vulneráveis e ser vulnerável não é ser fraco, né? A força está exatamente em falar, eu preciso de ajuda. Isso é tão importante, isso é tão fundamental. E é por isso que as mulheres, nesse sentido, por isso que as mulheres vivem mais, né? Porque elas pedem mais ajuda, elas dão mais ajuda, elas se ajudam mais, elas formam mais essas redes de apoio, né? E o homem, ele tem essa dificuldade no mundo machista, né? Aí é onde o machismo prejudicou o próprio homem, né? Colocando nesse lugar de imbatível, de forte, né? É. Que A gente é chamada de louca, interessante. né, Julieta? A gente é chamada de louca, mas eu acho que tem mais homem doido que mulher. Pós-pandemia, então, eu abri a live, né, brincando com essa coisa da loucura, né, que a gente falou, de como ser louca. Acho que um pouco esse lugar de quebrar os padrões, de quebrar os tabus, de quebrar o que se espera de uma mulher madura, né? E eu gosto dessa brincadeira, eu sou eu sou palhaça de verdade. Quando eu falo assim, as pessoas ficam Palhaça dizendo, não, não fala profissional. assim de você. Mas eu sou palhaça profissional, eu tenho DRT, eu tenho, tá escrito na minha carteira de trabalho. Tenho atestado também. E esse é meu trabalho, né? Trabalhar com a loucura, com o inapropriado, com o que não se espera. Então, já estou habitando esse lugar do que a mulher não pode fazer desde muito cedo e refletindo sobre isso. Mas é verdade que quando a gente traz a coisa assim, somos loucas, estamos loucas, a gente reforça de novo esse estigma, né? Então a gente não pode nem brincar, né? É, A gente fica assim, a gente está num lugar assim de tanta transformação dos conceitos, das pautas, que a gente não pode nem brincar. Mas eu gosto de brincar, que somos loucas, mas a gente que fala, tá? Homens não podem exato. falar isso da gente. Exato, exato. Se nós mesmos falarmos, ok, né? Eu tenho uma fala que a Mônica, que é minha agente, a gente tem hora que nós conversamos sobre muita coisa e a gente trabalha remotamente, ela cuida da minha parte comercial, ela, né, me ajuda a Uhum. gerenciar minha carreira. Aí um dia desse eu falei com ela assim, nossa, você é doida, cansa. Claro, canso demais. Até porque Não é cansativo. você
espelho de muito doido, né? As pessoas se identificam com a nossa doidice, doideira, e a gente vai meio que potencializando essa loucura toda, né? Eu gosto disso. Eu acho que outra das facetas do humor, especificamente da palhaçaria, que me encanta e que acho que veio muito bem ao serviço desse tema, é essa questão humana, né? Se você pensar no circo, todos os artistas de circo são super homens, super mulheres, né? Sabe voar, sabe jogar 40 facas, e não se machuca, todos têm superpoderes. Isso tem a ver com o pensamento também, né? Do começo do século passado. E o palhaço é humano, ele vem, ele erra, ele quer fazer bonito ou não, ele tá aí só para ser amado, para ser aplaudida. Então, o público, a plateia se identifica mais com quem? Com o super-homem ou com aquela ridícula que tá Exato, aí, que não sabe o que faz, que só quer amor, que tá tentando, mas fracassa. Então, esse encontro é muito humano, é um encontro de olhar olho no olho, de a gente valorizar o erro, valorizar a humanidade. E é muito bonito, né? eu acho maravilhoso esse recurso. Eu uso muito o bullying comigo mesma, assim, e acho que eu me comunico muito com as pessoas de uma maneira geral, não só nas redes, mas assim, eu acho que eu tenho, através eu comecei a escrever para descobrir um jeito mais poético de existir. Mas eu também tenho uma palhaça dentro de mim. Eu sou palhaça, mas eu não tenho DRT. Eu sou a palhaça não da palhaçaria. Não precisa. Eu sou uma palhaça acidental, assim, aquela pessoa que eu tenho uma Tata Werneck morando em mim e que de vez em quando aparece, né? Tata Werneck é muito, né? Eu subi muito, porque eu acho ela muito, muito engraçada, assim. Ai, ela é uma Ela é mesmo. maravilhosa. Mas eu acho que o humor me salvou muito, assim, no dia da morte do Gui, assim, que eu tava lá, cara, há 2 meses de ter meu filho, o meu marido morre de repente, né? Eu fiquei nos outros dias, eu fiquei oscilando entre o choro compulsivo e piadas de um humor ferino para poder dar conta, porque era tão Claro. trágico que ficava cômico, né? E eu tive um professor de redação publicitária, porque eu me formei em comunicação, em publicidade. E ele me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Eu acho muito linda. Ele já faleceu, esse professor. Ele fala assim: a mulher rica se veste de mulher pobre no carnaval. Isso é ironia. A mulher pobre se veste de mulher rica no carnaval. Isso é humor. Humor é quando a gente ri de si mesmo. Porque ironia é rir do outro, muitas vezes, né? Então, o Uhum. humor, ele é muito generoso, porque ele fala de vulnerabilidade, ele se expõe e ele se coloca com uma humanidade muito grande, como você estava falando aí do palhaço. Achei lindo o que você falou. Então, eu acho que o humor, ele é sagrado. Ele é um jeito muito maravilhoso e generoso de estar no mundo, sabe? Eu acho muito. O riso me conquista demais. Então, eu sou sua fã, porque Uhum. você fez essa série. E quando eu vi essa pequena cena do Eugênio Carlos, eu falei, cara, eu me conecto com você através disso, sabe? Muito legal. Que lindo. Eu adorei, adorei. Eu vou pegar para mim. Pode pegar. É O do Matheus professor aqui, Renato de Pinho. Ele não está mais entre nós. Professor Renato de Pinho. Eu nunca me esqueci. anotando. O Matheus aqui está citando, acho que é o Paulo Gustavo. Diz: oi, meninas lindas. Rir é um ato de resistência. É. Sim, O Paulo né? Se Gustavo não me também engano. era outro, né, gente? O Paulo Gustavo, gente. Ai, E que era aquele ser humano, né? Gente, ele era demais. Ele fez a gente muito feliz e a gente chorou tanto. E eu acho que é tão bonita a trajetória dele porque ele conseguiu humanizar a dor da pandemia. Porque a gente conseguiu colocar nele a dor das mortes, né? Ele teve muito, muito lindo. Eu sou muito apaixonada. Eu chorei demais. tantas falas que ele teve que fizeram tanto sentido, né, na pandemia. Parece que É, ele soubesse, né? é. Bru tá pedindo para repetir, não sabemos qual parte. Margot pede para repetir a parte do palhaço. Olha, eu convido você a assistir essa live gravada, que vai ficar nos nossos perfis, né? A gente vai Uhum. compartilhar. E
Eu vou tentar pegar essa partezinha e talvez a gente já separa essas partes do humor e deixa também. Onde a gente vê essa série, por favor? Você pode ver a série aqui no Instagram, você vai encontrar no perfil, né? Sem sair da live de novo, você clica aqui nessa setinha. Já vai pro Peripécia, já fica seguindo. E lá no Linktree, né, na bio, tem acesso. Essa série tá inteirinha no YouTube, tá inteirinha aqui no Instagram, no IGTV, acho que tá no Facebook. Só jogar aí nas suas plataformas Peripécias Menopáusicas e vai encontrar, tá bom? Depois comenta, que a gente adora saber o que você achou e tal. E manda pra alguém. Mandei trabalhar, né? Já foi demais. Não, mas tá ótimo. É, ele mesmo, o Paulo Gustavo, disse aqui, Matheus, grande e saudoso. Já tô seguindo, Vira. Obrigada. Obrigada. Ai, Cris, que mais? Que mais? Que linda essa conversa, que linda você. Linda, Também achei, maravilhosa. adorei a nossa A conversa, gente na fala verdade. muito. Sim. Dê uma cortada aqui, peraí. Cortou? Pode falar, pode falar. Não, eu achei que você tinha falado que a gente fala muito, ponto. Aí eu Ah, concordei. também, concordo. O que eu queria te dizer é que a gente fala muito no Peripês, eu gosto de falar isso sobre as narrativas também, né? A gente assiste muitos filmes, séries, livros, tudo tem uma narrativa que segue um padrãozinho que é a jornada do herói. E isso quase todos os filmes seguem. Então, há um tempo, algumas pessoas perceberam, algumas mulheres, que essa jornada, esses passinhos que o homem sai de casa, né? O Harry Potter sai, não sabe de nada, aí ele vai lá, se transforma no maior herói do mundo e volta consagrado para casa. Quando ia contar uma história de uma mulher, não fazia muito sentido. Então, você criou essa jornada da heroína. E a jornada da heroína tem a ver com passar por um lugar de encontro com a deusa. Quando encontra com essa mulher de conhecimento, vai descobrir nela mesma tudo que ela estava negando, tudo que ela não achava, não acreditava de si mesma. E vai descobrir, tem um caminho que tem mais a ver com autoconhecimento do que com reconhecimento, com virar uma heroína, ser a rainha, ser a mais Sim. poderosa, sino com o encontro com ela mesma a partir desse encontro com a deusa. Eu sinto que na minha jornada de heroína, criando, como você falou, né, as pessoas das redes, fui fazer esse projeto, fui encontrando mulheres maravilhosas, inspiradoras, deusas, que inspiram o melhor de mim. Então, você é mais uma dessas deusas, te agradeço Ah, demais, um que encontro lindo, aqui obrigada. nessa jornada. Digo mesmo de você. E eu acho que a gente que produz conteúdo, né, que está fazendo, se colocando aqui, cada uma da sua forma, completamente diferente, então, e né, uma sempre contribuindo com a outra, eu sinto muito isso, assim, como as criadoras de conteúdo 50 mais, ou que falam sobre menopausa, e várias pessoas de outros Uhum, conteúdos, como ajudam a gente, né? A gente, como criadora de conteúdo, a gente é muito alimentada por essas pessoas que surgem nas redes, né? São amizades muito legais que a gente faz. Então, acho que esse é o lado bom das redes. Eu prefiro ver o lado positivo mesmo, né? Isso é eu muito bom. também. Eu acho que sim, eu acho que sim, que esse lugar de transformação também, né? De quebrar mais um preconceito, um estigma que mulher briga, que mulher não quer estar É, junto. A gente sabe que estamos juntas é muito melhor, que tem lugar para todo mundo. E a exato. diversidade é o que faz a beleza da vida, né? E faz a vida possível, na verdade. Sem diversidade não há vida. Então, acho que esse lugar também é muito feminino e eu celebro muito e honro muito isso. Então, muito obrigada. Não sei se Eu que você quer falar mais agradeço, alguma Julieta. coisinha. Se Ah, alguém tem não, uma pergunta. não, eu queria só agradecer. Eu acho que é muito legal a gente conversar de uma maneira tranquila e essa colaboração é muito legal. Queria convidar quem não viu a live inteira para assistir, tá aqui disponível. É sempre muito, para mim é sempre muito rico quando eu conheço uma pessoa. Eu acho legal conversar aqui e a gente se conhecer um pouco melhor publicamente, né? A gente se conhece, a gente está aqui conversando, outras pessoas estão assistindo.
E é muito potente tudo isso, né? Eu acho que é muito potente isso que a gente faz. Eu só quero te agradecer pela oportunidade e queria contar também que eu estou fazendo uma série, eu e a Ariadne Sodré, que é uma mentora financeira que eu conheci nas redes, a gente está fazendo uma série que a gente está preparando, na verdade, um produto, mas o produto, antes do produto em si, já está acontecendo uma coisa tão legal, que é um grupo de encontros aos domingos, que se chama Onde Moram Seus Domingos, que a gente está... É um grupo de mulheres que a gente encontra todo domingo às 8. É só, também está na minha bio, dá para entrar no grupo de WhatsApp. E a gente tem tido, a gente já teve 2 encontros e foi tão maravilhoso esse encontro entre mulheres, a maior parte mulheres maduras, mas tão maravilhoso para a gente falar um pouco desse cansaço, sabe? Desse esgotamento, como que a gente lida, né? Onde que a gente acha domingos na vida? Então tem sido muito incrível, sabe? É muito surpreendente o tanto que a gente aprende e como a gente descobre um universo, assim, uma coisa muito potente, sabe? Queria Muito convidar as linda. pessoas, quem quiser olhar no meu perfil para participar, é só entrar no link e fazer parte de um grupo de WhatsApp que não tem muitas Fantástico. mensagens, só tem alguns recados que a gente manda e tem o link para participar, tá bom? Encontra. Que legal, eu acho que isso é outra coisa assim muito, muito maravilhosa, que é a comunidade, né? A gente criar comunidade. Tem muitas pessoas, muitas mulheres que se sentem só, é uma das características da menopausa também, se sentir que está sozinha. E não, não É, estamos sozinhas, estamos juntas. E esses espaços são fantásticos e temos que aproveitar muito bem, né, para encontrar outras pessoas, a identificação. Muito legal. Aqui está falando quero muito, coraçãozinho. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando. Ai, que bom. Ai, obrigada aqui pelas palavras, a boa recepção, tudo. A gente vai fazer uma live também. Gente, quanta coisa. Bom, obrigada, boa noite. boa Vamos dormir cedo, noite, tirar da vamos higiene dormir do cedo. sono. Exato, adorei, Julieta. Vamos conversar mais, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Adorei te conhecer melhor e obrigada a todo mundo que estava aqui. Foi lindo. Beijo. Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.